Queridos irmãos, neste ano, eu tendo mais oportunidade para poder falar com os irmãos, me propus a começar uma série de sermãos no livro do profeta Joel. Então, querendo Deus, esta será o primeiro sermão de uma série de 4 sermões, no livro do profeta. Abra sua Bíblia, por favor, então, no livro do profeta Joel, no primeiro capítulo. Joel, capítulo 1, e nós faremos a leitura até o versículo 20. Do versículo 1 ao versículo 20 do livro do profeta Joel. Aqueles que dispõem da versão NVI poderão acompanhar a leitura, aqueles que não poderão acompanhá-la, o texto se será projetado. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isso, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca e derrubou-os, deixando brancos os seus galhos. Planteiem como uma virgem em veste de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Ponham vestes de luto aos sacerdotes e planteiem. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passam a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, Ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos, e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas porque não tem pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Vamos orar? O nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, que, ó Deus, lida, certamente já comunica a Tua verdade aos nossos corações, mas clamamos a Ti, que o Teu Santo Espírito vivifica os nossos corações, para que possamos ouvir a Tua voz. Não nos permita, Senhor Deus, sermos
como aquele povo em que Daniel disse: tudo isso nos sobreveio, e ainda assim não buscamos o Senhor. Portanto, o Senhor desperta o nosso coração nessa noite, e fala conosco, e que para isso o Senhor possa até mesmo me usar. Em nome de Jesus oramos. Amém, Pai. Nós acabamos de cantar, e toda a liturgia de culto nos conduziu a uma certeza: Deus é o Senhor da história. Deus governa sobre o universo. Como nós lemos no Salmo 147, como nós cantamos, Ele abençoa os homens, Ele dá bênção aos homens, Ele faz com que caia chuva, Ele faz com que tenha alimento. Se Deus é esse Senhor da história, a pergunta que fica para nós é: e quando isso não está acontecendo? O que é que está acontecendo então? Quando as bênçãos não estão nos alcançando, quando a provisão está sendo extremamente limitada, se Deus é Senhor da história, o que é que está acontecendo? Certamente, todos nós aqui já ouvimos aquela ilustração do sapo. Disse por aí que se você pegar um sapo e tirá-lo da lagoa, com a água da lagoa, e colocá-lo numa panela, você pode levar o sapo ao fogo, que o sapo, a despeito do aquecimento da temperatura, ele não vai pular da panela. E vai chegar um tempo em que ele vai morrer, então, cozinhado, e certamente perdeu a oportunidade de escapar daquela situação. Quando nós olhamos para o livro do profeta Joel, nós percebemos uma situação muito semelhante. Porque o profeta está chamando o povo a observar que estava acontecendo coisas no dias daquele povo, e eles não estavam tomando atitude nenhuma. Eu gostaria, antes de começar o nosso sermão propriamente dito, fazer apenas uma contextualização, para que nós possamos entrar de fato no texto. Muitos estudiosos tentaram descobrir quem é esse Joel. E embora o Antigo Testamento trate de 12 homens que carregam esse nome, nós não conseguimos precisar nenhum deles. Logo, nós não sabemos quem é o autor desse livro, embora carregue o nome do profeta Joel. Nós também não sabemos a data, porque se perdemos quem é o profeta Joel, nós também não temos muitas informações acerca da data. Para aqueles que gostam, alguns vão dizer o seguinte: olha, o templo já estava estabelecido e aparentemente não havia mais rei em Israel. Portanto, nós estamos falando de um tempo que é posterior a Moisés e muito provavelmente um tempo ou anterior ao exílio ou até mesmo posterior ao exílio. Pois bem, nós não sabemos quem é o profeta, nós não sabemos a sua data, nós não sabemos quem é o público original. Muito embora muitos estudiosos vão apontar e dizer que é a nação, ou o reino do sul, a nação de Judá. E alguém pode dizer: mas então por que estudar esse livro? Note, meus irmãos, porque esse livro, ele converge com a nossa vida e com o nosso tempo. Ele se aplica a nós, povo brasileiro do século 21. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu havia dito para os irmãos, o profeta escreve para um povo que está letárgico, que está inerte, que está parado a despeito de toda a vara da correção de Deus. Me parece que esse é um livro para os nossos dias. Note, meus irmãos, os problemas que aconteciam na nação de Judá naquele tempo, e olhe também para os nossos problemas. Nós também vivemos uma crise moral terrível. Nós vivemos uma crise moral a ponto de que negligências humanas conduzem a situações terríveis, que muitos de nós chamamos de tragédias, como aquelas que aconteceram em Mariana, e como aquelas que aconteceram em Brumadinho, ou como aquela tragédia, ou aquele desastre aéreo que aconteceu com o time da Chapecoense. Isso tudo envolvendo a negligência humana, envolvendo o coração corrompido, um coração ganancioso. Vivemos uma crise moral terrível, mas vivemos também uma crise de caráter, e isso se revela em tragédias muito semelhantes àquelas que aconteceram em Realengo, no ano de 2011, se não me engano, e que aconteceu há poucos dias em Suzano.
A maldade do coração do homem é tanta que pessoas entram em uma escola e saem atirando ao léu. Pois bem, ainda podemos perceber que muitas coisas estão diferentes na crise do ecossistema. Note, meus irmãos, que seria algo até risonho se não fosse grotesco. Nós temos seca no sul e nós temos abundância de chuva, alagamento no nordeste. Há alguns anos atrás nós estávamos conversando e dizendo, precisamos racionalizar a água. E há poucos dias, a cidade de São Paulo quase que toda submersa. Note, meus irmãos, então, essa crise que acontece nos nossos dias, coisas que sobrevêm sobre nós e que muitas das vezes nós estamos como a nação de Judá daquele tempo, nós não percebemos que isso pode ser a vara de correção de Deus. Isso pode ser a vara da correção de Deus. Há um filme estrelado, na época, um grande galã, né? Antônio Fagundes. Ele fez um filme em 2003, cujo título era Deus é Brasileiro. Eu desafio qualquer brasileiro a dizer isso hoje. Deus é brasileiro. Quando nós olhamos para a nossa nação, nós dizemos assim, alguma coisa está acontecendo. Pois bem, meus irmãos, tendo visto isso, eu gostaria de tratar com os irmãos, como está transcrito no esboço do sermão aí. Nós podemos estar vivendo uma paz que não provém de Deus. Nós podemos estar acomodados com uma paz que não vem dos céus. E eu gostaria de ver com os irmãos 3 situações. A primeira delas é um alerta ao povo letárgico, um alerta a esse povo que está parado. A segunda, vejamos as consequências de quando o povo se afasta do Senhor, o caos instaurado. E por último, um convite ao lamento. Gostaria então de começar com os irmãos, um alerta ao povo letárgico, versículos 1 a 4, veja sua Bíblia, diz assim, versículo 1 apenas, palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel, palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Eu havia dito que nós não sabemos muita coisa sobre esse Joel, mas se tem uma coisa que nós temos certeza, é que essa mensagem não é do profeta apenas. O profeta não está chamando a nação de Judá e dizendo assim, olha, vamos nos sentar, vamos analisar tudo o que está acontecendo, vamos traçar metas, vamos traçar objetivos, vamos traçar planos de contenção para essas tragédias. O profeta está dizendo, esta é uma palavra do Senhor. Este é um alerta que vem do próprio Deus, é palavra do Senhor que veio ao profeta. E que palavra é essa? E que alerta é este? Versículo 2 nós percebemos, veja isto, ouçam isso, anciãos, escutem todos os habitantes do país, já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? O profeta então chama como testemunha os anciãos, ele diz assim, anciãos, vocês que têm mais experiência de vida, falem para o povo, já aconteceu coisas como essa no passado? Essa situação tem precedentes na história? Essa é uma pergunta retórica, certamente. O profeta está dizendo, vocês são testemunhas da história. Não está acontecendo algo nos nossos dias que foge àquilo que é ordinário? Não está acontecendo algo nos nossos dias que foge àquilo que é costumeiro? Note, meus irmãos, as responsabilidades que os mais velhos têm de mostrarem para os mais novos quando as coisas não vão bem. É muito importante que os mais velhos chamem os mais novos e digam assim, olha, isso é algo que não tem precedentes na história. Talvez o nosso Deus esteja irado contra nós. Talvez o nosso Deus esteja retendo as suas mãos e então privando-nos das suas bênçãos. O profeta chama então os anciãos, mas ele não se restringe apenas a esse grupo, para que não se fique pensando que a culpa é dos anciãos. Ele no versículo 3 chama também e diz, contem isso aos seus filhos,
Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Então agora soma-se todo o povo, e ele diz que isso fique registrado na história. Tem acontecido algo extraordinário conosco. Esse é o alerta que o profeta tem para aquela nação. Ele convida os anciãos, ele convida os filhos, ele convida os netos, ele convida os bisnetos, que isso fique registrado. Note, meus irmãos, que o que o profeta quer demonstrar no versículo de número 3, é que isso é um evento extraordinário. Nós já nos acostumamos com tragédias, mas o profeta está querendo dizer aqui, olha, vamos olhar para isso e perceber se isso não é algo extraordinário de Deus. Trazendo para os nossos dias, nós poderemos olhar, meus irmãos, a situação que aconteceu em Suzano como algo ordinário. Nós poderemos olhar a situação que aconteceu em Brumadinho como algo ordinário. Mas quando nós relacionamos o que aconteceu em Brumadinho com o que aconteceu em Mariana, quando nós relacionamos o que aconteceu em Suzano com o que aconteceu em Realengo, quando nós relacionamos seca em uma região onde geralmente não tem problema com isso, como acontece no sul, e uma enchente no norte, no nordeste, nós precisamos dizer assim, tem algo extraordinário acontecendo. Não é possível a gente achar que isso é algo comum. Esse é o alerta que o profeta traz. Note, meus irmãos, que, como nós lemos aqui, em Daniel 9:13, ele diz, todo este mal nos sobreveio, apesar disso não temos implorado o favor do Senhor. Todas essas coisas nos sobreveio, e apesar disso nós estamos em paz. Afinal de contas, não é comigo. Afinal de contas, está distante demais. Afinal de contas, não são com os meus. Então estou numa paz. Mas o profeta Daniel diz, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor. Esse é o alerta que o profeta tem para o povo. Para concluir, versículo de número 4, veja o que ele vai dizer. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Uma sucessão de acontecimentos extraordinários. E aqui fica muito evidente que o que estava acontecendo não era algo comum. Veio uma primeira nuvem de gafanhotos e destruiu parte. Veio uma segunda nuvem e destruiu outra parte. Veio uma terceira nuvem de gafanhotos e destruiu outra parte. Até que por fim, quando sobra um restinho de esperança, vem a última nuvem de gafanhoto e devasta tudo. Isso não pode ser algo ordinário. Isso não pode ser algo tão comum como nós estamos pensando. É comum, meus irmãos, que quando alguma coisa acontece, o nosso coração se desespera. É comum que quando uma desgraça acontece, nós pensamos assim, será que Deus está irado conosco? Mas logo quando isso passa, a gente diz assim, está tudo bem, tudo já voltou à normalidade. Mas quando há uma sucessão de problemas acontecendo, este é o tempo do povo, da nação, repensar se o Senhor não tem punido o seu povo. Se o Senhor não tem punido o seu povo. Alguns historiadores dizem que de fato isso aqui não é uma linguagem, uma figura de linguagem. O que o profeta está dizendo aqui é de algo que de fato aconteceu na história. Uma devastação causada por uma nuvem de gafanhotos. E nós falaremos à frente sobre uma devastação bem semelhante que aconteceu no século anterior. Pois bem, meus irmãos, este é o alerta. Este é o alerta. O profeta chama os idosos como testemunha e diz, contem para eles. Abre os olhos deles. Fala a verdade para eles. Não deixe eles enganados, não. Não deixe eles acharem que isso é comum, não. E essa é uma responsabilidade nossa. Essa é uma responsabilidade nossa. Qualquer conversa paralela à discussão e que se fala é, nossas coisas mudaram muito, não é? Nossas coisas estão terríveis demais, não é verdade? Pois bem, se você tem esse tipo de pensamento, se você tem esta consciência, chame
as gerações seguintes e diz a elas: olha, talvez seja o caso de nós olharmos para esses acontecimentos e pensarmos se o Senhor não está irado com o seu povo. Mas note ainda as consequências do pecado desta nação. No versículo 5 ao versículo 7, nós percebemos que há fome. Fome semelhante à que acontece na Venezuela. Fome semelhante com a que aconteceu há alguns anos atrás no Brasil. Fome. Crise. Se tem dinheiro e não se tem alimento. Se tem o alimento, está muito mais caro do que deveria estar. Pois bem, isso aconteceu naquele tempo também. Versículo 5 a 7. Ele diz: acordem bêbados e chorem. Lamentem-se todos vocês bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Veja, meus irmãos, que o profeta chama aqueles que precisam de muito pouco para ser feliz. Se você conhece alguém que tem problemas, que tem vício com algo, você sabe que ele precisa de muito pouco para se sentir feliz. Ele abre mão de um prato de comida, ele abre mão de estar com a família, ele abre mão de muitas coisas, mas ele não abre mão da bebida. E o profeta diz assim: não tem nem este mínimo, não tem nem essa migalha. Não há bebida para os bêbados. Alguém poderia pensar assim: mas é possível que uma nuvem de gafanhoto, uma praga de gafanhoto, seria capaz de causar tamanho estrago? Pois bem, eu posso contar para os irmãos, como eu disse, a que aconteceu no ano de 1866, quando uma nuvem de gafanhotos invadiu a Argélia, e mais de 200 mil pessoas morreram. Mais de 200 mil pessoas morreram. O que é isso, meus irmãos? Isso é só para demonstrar que o Deus que é Senhor dos céus e da terra é capaz de fazer 200 mil pessoas morrerem por causa de uma nuvem de gafanhotos. Um inseto pequeno que a gente acha que destrói com inseticida. Se Deus quiser, Ele levanta uma nuvem de gafanhotos e acaba com a vida de 200 mil pessoas. Nós poderíamos falar de uma outra praga de gafanhotos que aconteceu no ano de 1889, ou a que aconteceu no ano de 1915, ou até mesmo a que aconteceu no ano de 2013. Se em casa você quiser ver, pode entrar no YouTube que você vai ver. Quando uma nuvem de gafanhotos com proporções bíblicas invadiu a Palestina e causou um estrago enorme. Note, meus irmãos, que quando Deus quer punir, Ele pode usar pequenos insetos. Pequenos, mas terríveis insetos. Porque veja a descrição deles no versículo 6. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leoa, seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Pois bem, Deus pode levantar um exército de gafanhotos pequenos, mas em um número tão incontável, para causar tamanha destruição. O que eu quero dizer com isso? Será que esse que é Senhor de toda a história não é capaz de fechar as comportas dos céus para que não chova mais? Será que este que é Senhor de toda a história não é capaz também de abrir as comportas dos céus para que chova a ponto de destruir? Será que esse que retém os mares, como como o livro de Jó nos conta, esse que retém os mares, que bota limite aos mares, será que este mesmo Deus não é capaz de fazer uma rachadura em uma barreira de contenção? Talvez a gente está dando crédito demais para aquilo que nós deveríamos olhar e dizer: é a mão do Senhor. É a mão do Senhor. Deus suscita um pequenino, mas terrível inseto para destruir e para acabar com toda uma nação. Não há nem mesmo alimento ou o mínimo de provisão para os bêbados. Fome. Versículo 7, ele conclui dizendo: essa nuvem de insetos arrasou as minhas videiras e arruinou minhas figueiras, arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos.
Pois bem, o caos estourado em primeiro lugar, fome. Talvez você encontre paralelo disso com os nossos dias. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas também no versículo 9 e no versículo 16, nós vamos perceber que as consequências da nação ter se afastado do Senhor é que o próprio Deus proveu meios para que o culto não acontecesse. Olha que coisa terrível. O próprio Deus proveu meios para que o culto não acontecesse. Versículo 9, ele diz assim: as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Isso é, claro, uma consequência da fome que estava acontecendo, mas o profeta poderia dizer assim: olha, o que é que está acontecendo com a nossa nação, que inclusive não existe alimentos, não existe meios para que nós prestemos culto a Deus. No sistema do Antigo Testamento, você sabe que o culto, ele acontecia por meio de ofertas, de animais, de frutos da terra. Mas quando não se tem isso, o que é que está acontecendo? O que provocou tamanha ira em Deus para que Ele nos privasse, inclusive, de cultuá-lo? O que é que provocou tamanha ira em Deus, que Ele nos privou de cultuá-lo? Quando Deus deseja que o culto não prossiga, Ele age. Veja o que Ele diz por meio do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 12 e 13. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requeriu só pisardes em meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Eu não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus proveu os meios para que o culto não acontecesse mais. Note o tema. Quando Deus faz isso, nós não podemos estar vivendo uma paz que provém de Deus. Nós não podemos. Algo está acontecendo. Deus trouxe tamanha crise sobre a nação que acabou com os alimentos, e acabando com os alimentos, os gados pereceram, as ovelhas pereceram, e quando isso aconteceu, não tinha-se mais os meios para sacrificar o Senhor. Não há mais culto. Ele priva o povo de cultuá-lo. Mas note também no versículo 16, que ele não só priva o povo de cultuá-lo, mas ele priva inclusive a alegria de cultuá-lo. Na parte B do versículo 16, vamos ler todo o versículo, diz assim: não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos, e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? Quando Deus suscita uma crise, quando Deus está tratando com o seu povo, inclusive a alegria de cultuá-lo, Ele tira. Inclusive a satisfação de estar no templo, de bendizer o nome do Senhor, Ele tira. A pergunta que fica é: por que é que Deus está fazendo isso? Por que é que nós estamos passando por isso? E talvez o profeta poderia estar dizendo para aquele povo: por que é que vocês estão tão parados? Por que é que vocês estão tão letárgicos? Por que é que a gente ainda não acordou e disse assim: corramos ao Senhor, nos voltemos para o Senhor, nos derramemos na presença do nosso Deus? Alguma coisa está acontecendo. Não é só a fome que é em decorrência dessa crise, não é só o ritual de cerimônia que cessa em decorrência dessa crise, mas há também uma crise econômica, e talvez isso seja muito próximo dos nossos dias, na agricultura e na zoocultura. Veja comigo os versículos 10 e 12. 10 e 12. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Versículo 12: a vinha está seca, e a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Crise na agricultura. E é uma crise econômica.
porque a agricultura era o principal meio da economia daquela época. Quando a gente fala de crise econômica, a gente já sabe do que nós estamos tratando, né? Muito próximo dos nossos dias. Pois bem, uma crise econômica pode acontecer por causa da mão poderosa do Deus que governa sobre tudo e todos. Veja a extensão dessa crise, a partir do versículo 17. Deixa eu explicar antes de ler. Quando falta alimento na mesa, nós corremos para a despensa. E quando nós abrimos a despensa e verificamos que não tem alimento lá, nós corremos ao supermercado. E quando não tem alimento nem no supermercado, é isso que o profeta vai dizer. Olha só o versículo 17. As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. A crise era tamanha que eles poderiam pensar assim: olha, tudo bem, não tem alimento? Vamos à nossa despensa e pegamos. O profeta está dizendo: não tem lá. Não tem lá também. Se não tem alimento na despensa, corramos então aos depósitos, corramos então aos celeiros. E o profeta vai dizer: lá também não tem, nos armazéns não tem alimento. Alguém poderia pensar assim: então tudo bem, nós não temos semente, nós não temos plantas, mas nós temos animais, corramos aos animais. Veja o versículo 18. Não tem também. Como muge o gado, as manadas estão agitadas porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. Uma crise instaurada na agricultura e na zoocultura, causada por Deus. Causada por Deus. Note então, meus irmãos, que quando o povo se afasta do Senhor, em primeiro lugar, Deus, como Senhor da história, traz um alerta a esse povo. Deus levanta então o profeta para dizer: isso não é comum, isso é extraordinário, isso é a mão poderosa do Senhor, isso é o Senhor se voltando contra o seu povo, isso é castigo. Há um alerta. Quando o povo volta as costas para Deus, então as consequências disso vêm. E o que acontece então é fome, é um culto desprovido, é uma crise econômica terrível. Mas para que a história não pare por aí, nós podemos olhar então um terceiro ponto deste texto, que é um convite ao lamento. E talvez aqui vai a parte mais importante para nós. Talvez nós lamentemos pouco. Talvez nós choremos pouco. Talvez nós dizemos que estamos contritos com outras pessoas, mas nós não estamos. Como diz o reverendo Hernandes, talvez nós dobramos nossos joelhos diante do Senhor com os nossos olhos secos demais. E não percebemos o quanto nós precisamos dEle. Veja comigo o versículo de número 8. Antes disso, é interessante esse convite no versículo de número 5, para que bêbados acordem e chorem. Nós temos a tendência de dizer assim: não, esse povo não adianta nem falar. Quem seriam os bêbados dos nossos dias? Seriam aqueles que se contentam com muito pouco. Seriam aqueles que por qualquer coisa eles dariam sorrisos, teriam sorrisos de canto a canto. E a palavra de Deus é direcionada a essas pessoas também, dizendo: olha, há uma crise, vocês também precisam despertar e chorar. A grande questão é que, se nós, enquanto povo de Deus, nós não fazemos isso, quanto mais o povo aí fora. Mas nós, enquanto povo de Deus, devemos ir aí fora e chamar o povo a se arrepender, e chorar diante do Senhor, e clamar para que Ele tenha misericórdia e derrame bênção sobre nós. Mas no versículo 8, nós aprendemos então como nós devemos chorar, como nós devemos prantear. Veja comigo o versículo de número 8. O lamento de uma jovem viúva. Pranteiem como uma virgem em vestes de luto que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. O que é isso? Pranteiem como uma virgem em vestes de luto que se lamenta pelo noivo
da sua mocidade. No hebraico há duas palavras para virgem, e eu preciso explicar isso aqui para os irmãos. Uma delas denota de fato uma menina, talvez uma criança, sem nenhuma capacidade de assumir um compromisso, um matrimônio. Ela é uma virgem? Ela é uma virgem, claro. Mas o hebraico tem uma outra palavra para virgem, e essa palavra, ela já denota agora uma moça, talvez com os seus, na época era o ideal, com os seus 13, 14 anos, já pronta para casar, e inclusive, como diz o texto no versículo de número 8, que já tinha o seu noivo. Veja então como deve ser o lamento dessa moça, da igreja, perdão, da nação de Judá. Ela deveria olhar para uma moça virgem, mas desposada, noiva, que às beiras do casamento, às beiras de realizar então essa união, ela perde o seu noivo. Que tamanha tristeza, não? Que tamanha frustração. Talvez você conheça alguém assim. Estava noiva, estava com tudo pronto, casa, utensílios, móveis, viagem de lua de mel, tudo programado. De repente, o noivo faleceu. Você consegue imaginar a tristeza do coração dessa moça? Pois bem, o profeta está dizendo, lamenta como ela. E eu quero ilustrar para os irmãos qual seria essa tristeza, o tamanho dessa tristeza. Em primeiro lugar, essa jovem, ela perde o seu futuro marido, o grande amor da sua vida, ela perde. Prestes a se casar, o marido falece. Isso é um baque terrível. Alguém pode dizer assim, mas ela é tão jovem, ela vai reconstruir a vida. Vai falar isso para alguém que passa por uma situação dessa, naquele momento. Mas ela também, mais do que isso, e isso a gente percebe pelo contexto da época, ela perde a provisão. Porque nos nossos dias, o noivo não tem obrigação de cuidar da noiva, mas naqueles dias sim. Quando um rapaz assumia compromisso com uma moça, ele passava a ser o responsável por sustentá-la. E se ela perde o seu noivo, ela perde a garantia de provisão e de sustento. É como se ela dissesse assim, e agora o que vai acontecer comigo? Onde eu vou morar? Tudo bem, eu volto para a casa dos meus pais. Mas o que eu vou comer? Meu pai não tem mais obrigação nenhuma de me sustentar. O lamento dessa moça é com esse entendimento, é com essa profundidade que às vezes nós não temos nos nossos dias. Mas veja mais, ela perde a oportunidade de perpetuar o nome dela e do marido, porque eles não tiveram filhos, é uma virgem. Esse é um lamento triste, doloroso, que a igreja deveria se apresentar diante do Senhor. Lamenta como a virgem, lamenta como a virgem. E por fim, ela perde uma coisa que nenhum de nós gostamos de perder, ela perde a dignidade. Porque as mulheres daquela época, e os homens também olhariam para ela e diziam assim, é uma mulher amaldiçoada. Deus privou ela de ter marido porque ela não é digna de ter um marido. É assim que eram vistas as viúvas daquela época. Principalmente uma virgem que não tinha filhos, que não tinha nenhuma segurança de provisão, que poderia se perder o nome dela e do seu viúvo na história. Esse é o lamento que deveria acontecer. Se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, é que o lamento tem que ser muito mais do que colocar carinhas tristes, emotions, no WhatsApp. Se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, lamentar é muito mais do que dobrar os joelhos e falar assim, Senhor, tem misericórdia. Se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, é que o lamento tem que ser profundo, tem que ser intenso, tem que ser contínuo. Qual é o problema? Nós não lamentamos mais assim. Nós nos tornamos insensíveis demais. Por isso esta é uma paz que não provém de Deus. Ela não provém de Deus. Mas no versículo de número 11, nós temos também um outro modo de lamentarmos. Versículo 11, desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo, pela cevada, porque a colheita foi destruída. E como então um agricultor deveria lamentar? Ele não tinha mais o que vender.
Faliu o meu comércio. Já conversou com alguém que tinha lá sua empresa, tinha lá o seu comércio e faliu? Você já viu ele falar isso rindo? O profeta diz: lamenta como ele. Mas mais, ele não tinha o que vender, mas ele também não tinha nem o que comer. Lembram-se? Acabou tudo. Não tem na mesa, não tem na despensa, não tem nos celeiros, não tem nos armazéns, não tem esperança nos animais porque eles estão morrendo. Acabou tudo. E aí, por fim, o lamento dos agricultores é aquele lamento daquela pessoa que investiu tudo o que tinha em uma coisa e ela não deu certo. Note a profundidade dos lamentos. Nós lamentamos assim? Então nós precisamos correr para o Senhor. Nós precisamos, como diz aqui, o texto que conduz a nossa liturgia de culto, nós precisamos voltar para o Senhor. Nós precisamos. Por último, o lamento dos religiosos, versículo 13. Ele diz assim: ponham vestes de luto aos sacerdotes, e planteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar, venham, passam a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Os sacerdotes deveriam lamentar a crise religiosa. Ai, como isso é comum nos nossos dias. Como nós percebemos pessoas apáticas em relação a Deus. Como nós percebemos pessoas que não sentem prazer nenhum na presença de Deus. Como nós percebemos pessoas que não dão a mínima importância quando nós anunciamos, falamos de Deus. O profeta diz: lamente como sacerdote. Nós aqui somos uma igreja razoavelmente grande, entre os seus 180, 200 membros, mas vai conversar com um pastor de 30 membros, de 15 membros. Certamente, se ele é um homem fiel ao Senhor, ele vai dizer assim: olha, eu estou fazendo o possível, mas o coração dele vai dizer assim: por que esse povo não se derrama diante do Senhor? Por que esse povo não entende? Por que eles não compreendem o que nós estamos falando todos os domingos aqui e explicando? Por que eles não se convertem ao Senhor? Esse é o lamento de um sacerdote. Há um desprezo para com o culto, porque o que o profeta está falando aqui é maravilhoso demais, meus irmãos. Quem privou o povo do culto foi o próprio Deus. Mas você não percebe o povo chorando, você não percebe o povo lamentando, indo atrás dos sacerdotes e falando assim: consulte o Senhor, veja como é o outro meio para nós cultuá-lo, porque não tem mais oferta, mas nós queremos cultuá-lo. Não, o povo não faz isso. Há um desprezo total para com o culto, total. E aí o sacerdote chora, ele lamenta, trazendo para os nossos dias. Ele vai dizer: poxa vida, eu sentei 15 horas aqui nessa mesinha, preparando aquela mensagem, para chegar no domingo e ver que ninguém percebeu nada do que eu estou falando. Lamenta como um homem assim. Um desprezo para com o culto, e há também um desprezo para com Deus, porque Deus está privando aquele povo, e o povo não se volta para o Senhor. Precisa de alguém, precisa que o próprio Deus levante alguém para dizer assim: acordem, despertem, voltem-se para mim. Interessante disso tudo, meus irmãos, que no versículo 5 e 11, a NVI não traduz assim, mas há uma ordem para uivar. Se você olhar sua Bíblia, certamente está como gritar alto, chorar alto, alguma coisa nesse sentido. E o que é uivar? Eu fui pesquisar o que era uivar. O uivo é um som emitido pelos animais para fazerem contato quando eles estão se sentindo distantes. Notaram? O profeta está dizendo: vocês estão longe demais do Senhor, uivem. Quem sabe Ele não os ouve. Uivem, quem sabe você não consegue fazer contato com alguém próximo a você, se junte a Ele, lamente junto também, uive, compreenda que você está distante. É isso que o profeta está fazendo. E por último, versículo 19 e 20, o profeta diz: Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as
Chamas consumiram todas as árvores do campo, até os animais do campo. Os homens não, mas os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Lamenta como uma virgem, lamenta como os agricultores que perderam tudo, lamenta como os sacerdotes que percebem que o povo não estão se importando com o que está acontecendo com o culto. E aí aqui vem uma vergonha para nós. Lamente como os animais, porque até os animais lamentam. Até os animais lamentam. Quero concluir, antes de passarmos às aplicações, com uma história talvez conhecida de alguns aqui, um nome certamente conhecido, João Calvino. João Calvino, um homem extremamente capacitado, voltou-se para o direito, formou-se em direito, mas, até pelo que estava acontecendo no contexto daquela época, a reforma iniciada por Martim Lutero, João Calvino tem então contato com a reforma, ele gosta daquilo, ele então começa a ler as escrituras, ele estuda teologia, e numa das suas visitas a Genebra, quando ele está em Genebra, Zwinglio já havia sido morto e não havia mais uma liderança reformada naquela cidade. Então um homem chamado Guilherme Farel chama Calvino de lado e diz assim: olha, nós precisamos tanto de um homem capaz como você, nós precisamos tanto de alguém assim como você. Sabe o que Calvino diz? Para surpresa de muitos de nós, ele diz: eu não quero saber disso, quero só estudar, eu procuro paz, eu quero paz. Então Guilherme Farel, talvez num ato de desespero, se você procurar tem imagens disso, aponta o dedo na cara de Calvino e diz assim: Deus amaldiçoe essa paz que você procura. Você quer paz? Deus amaldiçoe essa paz que você procura. Calvino, impactado com tudo aquilo, então ele assume a liderança da reforma em Genebra e acontece tudo o que nós sabemos. Calvino queria paz, mas essa era uma paz que não provinha de Deus. Eu não estou aqui, como Farel, dizendo: Deus amaldiçoe a paz que você procura, não, mas eu estou dizendo, se esse não é o tempo de nos despertarmos e voltarmos seriamente para o Senhor. Enquanto igreja, precisamos testemunhar que o que acontece nos nossos dias não é algo comum, não é algo ordinário, não é algo que vai passar, não. Nós devemos dizer: Deus está com os olhos voltados contra essa nação, Deus está com as suas mãos retendo as bênçãos para essa nação, Deus está levantando coisas terríveis contra essa nação, para ver se nós despertamos. Se nós somos servos de Deus, se nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa responsabilidade. Portanto, já partindo para a aplicação, nós devemos representar os anciãos desse texto. Note, ele chama então no versículo 2, anciãos, escutem, isso já aconteceu lá no passado? Não? Então fala para esse povo. Então diz que esse povo precisa despertar. Então começa a clamar, começa a dizer que esse povo precisa acordar e voltar-se para o Senhor. Nós precisamos ser esses anciãos. A igreja do Senhor precisa se levantar e dizer: voltemos para o Senhor, gente, corramos para Ele. Os próximos sermões que nós vamos tratar aqui, nós vamos chegar a um ponto em que o profeta vai dizer: quem sabe o Senhor não se arrependa, quem sabe Ele não volta. Segundo, nós precisamos fazer uma análise dessas catástrofes que nos acontecem. Será que isso é algo ordinário? Será que isso é algo comum? Será que isso tem precedentes na história? Não. Não é tempo da gente começar a se preocupar. É tempo da gente começar a tratar seriamente com o nosso Deus. Por último, nós precisamos ser os primeiros a lamentar e a buscar a face de Deus. O mundo aí fora não vai voltar para o Senhor enquanto eles olharem e disserem assim: para ser como esta igreja eu não quero.
Não estou falando isso desta igreja. Eu estou falando dos evangélicos da nação brasileira. Nós estamos longe demais daquilo que é o ideal de Deus de seus servos. Longe demais. E os primeiros que precisam se voltar para o Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia, Senhor, perdoa, como o profeta Daniel faz no seu livro: Senhor, atende, age por favor de ti mesmo, não fiados na nossa justiça, Senhor, volta-se para nós. Os primeiros que precisam fazer isso é a igreja. Mas enquanto nós estivermos buscando paz para nós apenas, isso não vai acontecer. Nós possamos compreender isso tudo. A mensagem é dura, para mim também. Todas as vezes que eu olho para esse texto, eu percebo quão longe do ideal de Deus eu estou. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos nos voltar para o Senhor.